Bom, vamos lá. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Eu, na verdade, não sou palestrante, tá? Uma péssima notícia para vocês aí. Então, tem técnica. Na verdade, eu vim aqui falar da minha história mesmo, da minha vida, né? Como que a gente chegou até aqui, tá? Essa marca aqui, ó, Perfurador de Sucesso, eu gostaria que vocês imaginassem aí o que significa isso. Alguém arrisca aí? Perfurador de sucesso. Alguma pessoa que tem sucesso é aquele que faz bem feito, aquele que faz com excelência, aquele que prima por aquilo que ele está, né? Primazia, aquilo que ele faz, mas com base em algo um padrão, não é isso? E a perfuração hoje muitos desconhecem que é um grande impacto, um impacto ambiental, né? Quando mal construído o poço, fora da norma. E aqui, o público hoje aqui é fontes de água mineral, né? Então, assim, ter um poço que contamina, ele pode criar um grande problema para a fonte de vocês, tá ok? Então, eu vou tirar o casaco, acho que fica mais à vontade aqui, tá calor, né? E aí eu já vou dar para vocês o significado do perfurador de sucesso, beleza? Tá aqui nas minhas costas aqui, tá? Quando perfurador de sucesso é aquele que preserva a água subterrânea. Vocês leram aqui? Essa camisa que ela foi feita, essa camiseta lá num evento que a gente fez e a gente revertia o resultado dela para uma instituição, CAGEC, lá em São Paulo. Ela é feita com 80% de PET, né? E assim, a grande dificuldade de quem trabalha no setor de perfuração é realmente viver o propósito, né? Poxa, mas trabalha com água potável e contamina também? Pois é, gente, tem muita gente que não sabe disso, mas hoje na minha apresentação vocês vão entender aqui. Na verdade, eu fui convidado para falar de como cuidar, mas se vocês não conhecem como que é construído, né? E aí tem muitas coisas ocultas, muitas coisas que as pessoas acabam não falando, porque são falhas, né? Imagina você encontrar uma falha num poço artesiano. Muitos de vocês que têm uma fonte, não imagina que isso pode acontecer, entendeu? Mas trabalhando há muitos anos aí, eu descobri que realmente existe uma crueldade muito grande, né, com esse assunto de construção de poços, tá ok? Então vamos lá. Ah, tá. Bom, a escola do perfurador, um grande receio que eu tinha quando eu fundei a escola do perfurador é porque eu não sou geólogo, tá certo? E aí um grande parceiro meu, Lourenço Saeta, tá, com mais de 35 anos, com experiência em construção de poços, ele me ajudou nessa empreitada. Eu me senti mais seguro, embora sempre lidando com geólogos, amigos geólogos, né? Com experiência, mas sempre tem a pergunta para o universitário, não é não? Então a gente tem que estar resguardado, né? E por incrível que pareça, a nossa escola tem muitos alunos que são geólogos, porque o geólogo ele tem a formação, mas ele não conhece como construir de fato, entendeu? Bom, nós nos unimos, entendeu? Para elaborar esse treinamento, esse curso do perfurador de sucesso, tá ok? E qual que era a nossa missão, a princípio? Passar o conhecimento, né? Ensinar as normas técnicas e preservar o meio ambiente, entendeu? Bom, e aí nós temos lá um Instagram, se você não segue aí, faz favor, né? Já vai lá e entra lá, tá? Nós temos um canal do Perfurador de Sucesso que tem 1000 seguidores orgânicos todo mês, entendeu? Porque as pessoas procuram uma solução, um problema, entendeu? Tem um problema, ela procura uma solução. E normalmente é poço que dá areia, poço com contaminação, entendeu? Então, como limpar poço, tudo eu ia mostrando meu dia. Mostro, gravo, depois edito tudo. 2 horas sentado editando um vídeo, né? A poupança fica quadrada, mas tudo bem, a gente vai aprendendo e tudo você vai se desenvolvendo, até se comunicar para fazer com que as pessoas façam o certo, porque esse era o meu objetivo, tá certo?
Bom, e aí tem vários assuntos, né? Muitos vídeos eu gravava, mandava para geólogos. E aí, falei besteira aí? Né? Não, manda bala, tá bom. Vai lá, pessoa, o que importa é que as pessoas entenderam, tal, né? E aí foi. Imagina isso aqui, ó. Não quero perfurar poço seco, veja isso. Falando sobre geofísica, entendeu? Porque o pessoal ainda usa a varinha, né? A radiestesia, entendeu? Nada contra. Eu falo pro cara, quer usar radiestesia? Bacana. Faz um estudo geofísico antes, depois chegou, achou o lugar, manda fazer naquele lugar ali a radiestesia. E se você acredita, tudo bem. Mas como que eu falo para um cliente que eu vou usar um método empírico para encontrar água? Entendeu? Mas tudo bem. Bom, gente, aí a escola evoluiu, tá? Nós começamos a formar operadores, porque não adianta o dono da empresa saber sobre como construir poços. Precisamos criar também as pessoas que vão replicar esse conhecimento lá no campo. E aí o pessoal fez a fase 1, que é operador de elite. E aí criei vários grupos de operadores, comecei a descobrir o que eles estão fazendo de certo e de errado. Porque nos bastidores você vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Entendeu? Esse aqui, a fase prática, a gente está bolando para o final desse ano aqui agora. Só que a gente está desenvolvendo um software para acompanhar o trabalho deles durante o dia todo. Porque, meu, você vai fazer uma coisa, faz bem feito, não é não? Bom, e aí é o seguinte, gente, a gente vai se aprofundando e a gente quer informação, porque as pessoas começam a perguntar muitas coisas difíceis. Fizemos esse projeto aqui, 27 GeoBR, onde eu entrevistei um geólogo de cada estado do Brasil, para ele falar da geologia do estado. Então, por exemplo, eu quero conhecer a geologia de Minas. Pô, tem uma geóloga lá, tá? Do IGAN, tá? Que ela fala da geologia de Minas. E assim por diante. Se você quer conhecer a geologia do seu estado, procura no meu canal lá, do Perfurador de Sucesso. Eles vão dar uma aula, mas com foco no quê? Na hidrogeologia, para vocês conhecerem o potencial hídrico do seu estado, entendeu? Tá? Bom, isso foi o 27 GeoBR, tá ok? Aí nós temos outros projetos também, que a gente traz um especialista, ele fala daquilo e tal, né? Bom, e aí, gente, é isso aí. A gente às vezes começa a história de trás para frente, para vocês entenderem um pouco aonde eu estou, mas como que eu comecei? Eu comecei em 1991, essa foto aqui, ó, é lá em Foz do Iguaçu, tá? Eu tinha uma empresa de perfuração lá, em Foz do Iguaçu e em Cidade do Leste. Então, trabalhei durante 4 anos lá no Paraguai, me naturalizei e fiquei trabalhando lá perfurando rochas, né? Para quem conhece, lá tem basalto e é uma região muito boa porque tem muitos brasileiros plantando soja lá. Foi muito bom para mim, onde eu comecei minha carreira, tá? E aí, gente, a gente sempre quer voltar para casa. E no ano de 97, eu voltei aqui para o estado de São Paulo, de onde eu sou. Mas os primeiros projetos que eu fui desafiado, o primeiro foi em Petrópolis, para o grupo Perrier, um poço de água mineral, com um diâmetro de 10 polegadas, isso aqui, gente. Só que a máquina nossa era aquela máquina ali, ó, que dava golpe, 50 batidas por minuto. Imagina, eu sou né? Não pensei, eu pensei na oportunidade, né? Mas era um grande desafio. Aí tinham geólogos da França que vieram para acompanhar o serviço. Foi uma obra aí de pelo menos uns 4, 5 meses, porque era demorado mesmo o serviço. E ali eu já comecei a me desafiar, né? Porque era muito técnico. Imagina, veio inox, revestimento da França. E eu fiz esse serviço, isso não está no meu acervo, porque eu fiz por uma grande empresa de perfuração que se chamava Hidrogesp. Ela não existe mais, entendeu? Mas lá eu conheci vários geólogos. Gente, isso é importante que vocês vão ouvir aqui agora, porque eu já aprendi a me relacionar com pessoas que elevariam o meu nível de conhecimento, entendeu? Isso é muito bom para qualquer um de vocês. Se você quer crescer, é importante você ter pessoas melhores e capacitadas do seu lado, entendeu? Bom, e aí eu montei uma empresa em São José dos Campos, tá? Eu vinha perfurei todas essas granjas do sul de Minas aqui, nós perfuramos durante muitos anos aqui, eram poços eles precisavam de muita água, né? E ali para mim era um lugar bom, estratégico, porque eu estava perto do Rio, São Paulo, né? Mas aí a gente perfurou estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná.
Atualmente nós temos uma empresa, qual é o meu maior foco hoje, que é, imagina, são 3.000 poços, como que eu vou cuidar dessa carteira? Nós temos uma empresa de manutenção de poços, onde nós fazemos a limpeza dos poços, fazemos a automação, tá? Entregamos para o cliente o gerenciamento desse recurso, desse bem. Tá? Tem muitas fontes, laticínios, granjas, residências. Ontem mesmo uma equipe minha estava aqui em Itanhandu, que é aqui do lado, entendeu? E esses equipamentos aí. Bom, aí gente, agora nós vamos entrar na parte onde eu acredito que vai ajudar vocês aí como cuidar, né, das fontes, tá ok? E aqui eu vou mostrar alguns cases, que a melhor forma da gente aprender é ver um exemplo, vocês não acham? Vocês concordam? O exemplo é importante, né? Tanto ruim quanto bom, não é verdade? Então tá, esse aqui, gente, é um poço em Arujá, que nós fomos dar uma manutenção nele. Nós dávamos a manutenção todo ano, só que a água nunca era potável, nunca. Aí o cliente um dia falou assim, vou desistir desse poço. Desistir por quê? Emerson, tá me dando dor de cabeça, essa água não é potável, eu só uso ela para regar aqui, eu quero consumir a água. Então tá. E aí, nós levamos lá um compressor de alta pressão. O que é um compressor de alta pressão, gente? É um compressor que ele injeta um volume enorme de ar comprimido e ele vira o poço do avesso, né? Tem amigos aqui que não gostam muito desse tipo de serviço, que é muito, vamos falar assim, é muito pesado, né? Porque imagina se rompe o poço, a camisa do poço, né? Agora aqui não, aqui já estava perdido o cliente, né? E assim, o que eu identifiquei? Eu tirei produto químico desse poço aqui de 1 ano atrás. Isso quer dizer o quê? Que as limpezas que eu estava fazendo não eram eficientes. Porque a gente injetava ar comprimido com compressor de baixa pressão, 60 pés. Eu tirava lá 3, 4 mil litros de água por hora. Só que é o seguinte, quanto que eu estou tirando aqui? Sabe o que nós descobrimos, gente? Que o poço tinha 10 vezes mais água do que a gente imaginava. Por quê? É tanta água. E aí começou a espumar em volta do poço. Espumar, e eu sou muito crítico, eu quero saber o que está acontecendo. Não aceito estar espumando e eu não sei o porquê. Comecei a cheirar e eu conheço o cheiro do produto que faz limpeza do poço. Eu falei, produto químico. Isso quer dizer o quê? Toda limpeza de uma fonte, de um poço, você tem que ter certeza que foi limpo de cima e embaixo. Tá ok? Então, aqui está a prova. Por que essa água está suja desse jeito ou está com cheiro de produto químico? Não é verdade? Tá? E não é um poço de água mineral, não. Isso é uma residência, tá? Na verdade, eu pus a foto do lado do poço ali, é só para dar autoridade, tá, gente? Isso é cliente nosso, Anderson. Lá em Itaquá. Certo? Esse aqui, gente, ó, esse poço aqui de Itaquá é um case muito bacana também. É uma fonte de sucesso, cliente do Anderson também, que tem um volume de água extraordinário. Itaquaquecetuba é um lugar onde eu já perfurei pelo menos uns 30 poços, e tudo 1 ou 2 mil litros. E, o cara tem 30, 40 mil litros. Quanto, Anderson? Uns 40 mil litros de água por hora, perto de São Paulo, 70 quilômetros de São Paulo. A mina de ouro, né? Entendeu? Bom, e aí é o seguinte, e hoje, como que a empresa hoje tem sucesso e tem resultado com os clientes? O que nós mostramos para o cliente? Que é muito melhor a gente cuidar do poço dele o ano todo do que simplesmente abandonar a fonte e um dia quebrou a bomba, vai e troca. Então, o que nós fazemos? Nós instalamos a automação no poço e monitoramos o funcionamento do poço. A corrente começou a aumentar, a gente vai lá e faz manutenção. Preventiva faz a limpeza, mantém todos os parâmetros, entendeu? E em alguns casos, fontes de água mineral. Tá ok? Bom, aqui, gente, é o seguinte, ó. Aqui a gente vai começar a falar agora no grande vilão. Nos poços que não tem padrão construtivo, que às vezes podem acabar contaminando uma fonte de água mineral. Tá ok? No estado de São Paulo, esse poço aqui é do lado da minha casa. Porque eu perfurei um poço no meu prédio, aí todos os vizinhos fizeram um bate-papo comigo,
Viram aquela placa lá? Olha a placa. Quem que é o louco que faz isso? Coloca lá, profundidade do poço, geologia e nome da empresa, lógico. É o merchan, né? Não é verdade, gente? Então, e assim, tudo claro, a gente não perde nada em ensinar, em mostrar. Porque as pessoas vão melhorando e todo mundo vai melhorando o nível. Fica mais fácil de concorrer. Porque quando a gente fala em excelência, em comunidade, você tem que ter um parâmetro, entendeu? Então, eu gosto de mostrar os trabalhos que a gente faz justamente para fazer com que a galera, né? Bom, gente, e aí tem alguns clientes que a gente, ao longo desses anos, que a gente executou serviços de fontes de água mineral. Por quê? No ano de 2000, nós tivemos uma filial lá em Socorro e nós perfuramos muito para fontes de água mineral. Vocês imaginam o seguinte, um funcionário de uma fonte, ele achava que era um ótimo negócio, ele furava um poço de água mineral na casa dele, para depois negociar aquele poço com uma fonte. Então a gente se especializou em construção de poços para água mineral, entendeu? Tá? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou engenheiro de Minas. Estamos aqui na cidade de Guaimbê, estado de São Paulo. Mais um poço e uma fonte de água mineral concluída com sucesso. Tudo isso graças à parceria com o Emerson. O Emerson sempre nos transmite muita seriedade, ética, responsabilidade e, acima de tudo, conhecimento e experiência para contratações de projetos complexos como o de água mineral como esse. Por essas e diversas outras razões, eu sempre indico o Emerson e conto sempre com ele. Um abraço! Eu tenho um grande orgulho de mostrar as fontes que nós construímos, porque aí você se torna exemplo, entendeu? Isso, gente, não é para se mostrar não, sabe? É porque eu já vi tanta coisa errada em fontes de água mineral mesmo, tá, gente? Tá? Então, assim, imagina, um cara que vende água mineral, mas ele não tem respeito nenhum com o consumidor, entendeu? Muitas vezes eu deixei de trabalhar para aquela fonte. Eu voltava e falava, não quero mais trabalhar para você. E é um direito que a gente tem, concorda? Prefeituras também. Se você não tem respeito com dinheiro público, para que você vai trabalhar para esses caras? Então, eu sempre agi dessa forma, porque eu aprendi isso com meu pai, entendeu? Então, assim, dá trabalho para fazer bem feito? Ah, não ficou bem feito, vamos fazer de novo. Não tem problema. Mas o que importa, entendeu? É que quem for consumir dessa fonte vai ter certeza. Nós fomos fazer uma filmagem de um poço de um cliente em comum com o Anderson e o cliente me chamou muito chateado porque a bomba dele caiu dentro do poço, que ele não fez manutenção preventiva, certo? Contratou uma empresa para tirar a bomba e a bomba caiu dentro do poço. Isso acontece, tá, gente? Quando você não tem uma empresa de mão de obra especializada naquele assunto, né? E eu tenho vários cases para falar sobre isso aqui, até garçom tirando bomba de poço artesiano, lá em Foz do Iguaçu, já vi, os caras derrubaram a bomba no poço 300 metros, perderam, né? Mas aí eu fui lá na fonte lá, em Itacoaquecetuba, cheguei lá, o cliente estava roxo, de raiva, porque o poço, a bomba caiu, né? Imagina, perdeu uma fonte, um poço de 40 mil litros de água por hora. E aí eu falei para ele, vamos filmar o poço, vamos ver o que aconteceu. Quando uma bomba cai dentro de um poço, a gente chama de pescaria. A gente fala que o trabalho é a pescaria, vamos pescar o peixe. E o peixe é o que está lá dentro. A gente precisa saber o que caiu lá para poder conectar, entendeu? Fazer um dispositivo para ir lá e pescar. E aí, quando ele desceu a filmagem, chegou justamente no término do revestimento de inox, no cravamento da rocha. Aí, na hora que filmou, que deu um 360 a câmera, gente, eu pulava de alegria, porque era perfeito o encaixe do tubo de aço inoxidável na rocha. Você via o aço inox e a rocha. E nem nada de água entrando por ali. E o que quer dizer isso, gente? Isso é a felicidade do bem feito, da excelência que eu falo para vocês. Porque assim, normalmente, hoje é mais comum a gente filmar um poço quando a gente constrói. Mas saber como que aquele poço foi construído, onde estão as fraturas, como que o tubo encaixou na rocha para não ter contaminação, é muito importante. O cliente olhou para mim com um baita de um problema, que a bomba estava lá embaixo, fica tranquilo, a gente vai tirar essa bomba daí.
Eu faço isso minha vida inteira. Nós vamos pescar um negócio aí, pode ficar tranquilo. Mas a felicidade minha era... Ou seja, eu estava tirando ali uma prova de que o nosso serviço tinha sido muito bem realizado. Entendeu? Bom, gente, e por quê? Água subterrânea versus água do lençol freático. Se a água do lençol freático, que é a água até os 20 metros, ela infiltrar na água subterrânea, já era. Você tem uma contaminação. E por qual contaminação? Depende do que está em volta, certo? Você pode ter um necrochorume, você pode ter um benzeno, você pode ter pesticida, você pode ter várias coisas. E por que eu falo em propósito quando eu falo de comunidade, de guardiões da água? Porque o perfurador, gente, quando ele chega, o que ele faz? Ele coloca a broca perfurando o poço e essa broca, ela pode interligar a água do lençol freático, que é de cima, com a água subterrânea. E pode acontecer ali um desastre, entendeu? Tem muitas empresas hoje se especializando, tem geólogos que acompanham o trabalho, mas a grande maioria não tem. Isso não é um ataque, isso é só uma constatação, porque viver o propósito é o quê? É conversar com essas pessoas de uma maneira muito tranquila, explicando de uma forma muito simples como prevenir isso, entendeu? Então, essa é a diferença, né? Do poço aí de água subterrânea. A perfuração, gente, dependendo da geologia, nós temos 3 tipos de projeto, tá? Esse primeiro projeto aqui é um poço que aqui encontrou rocha, né? Aqui, tá? O próprio poço ele é lapidado e você vai perfurando em 6, 8, 10 polegadas. O diâmetro do poço, ele é projetado de acordo com a estimativa de volume de água que vai sair do poço. Então, se eu tenho um poço para uma residência, posso ter um poço hoje, tem gente perfurando em 3 polegadas. 3, 4. Ah, eu quero tirar 50 mil litros. 6 polegadas. Ah, eu quero tirar 100 mil litros. 8, 10 polegadas. Ou seja, a gente fala polegada, gente, porque é muito comum, a perfuração usa polegada, mas em milímetro, 250, 300 milímetros, certo? E o do meio ali é um poço de sedimento e o de lá é um misto, que é a mistura dos dois. Tá ok? Então, quando você vai, eu quero perfurar um poço em um determinado lugar, você tem que entender qual projeto que você vai usar, que nem uma residência, entendeu? A residência, ela quando você precisa do arquiteto lá, o engenheiro, para dizer como que vai ser o teu projeto, e poço é a mesma coisa, ok? E quais são as normas que nós seguimos? São essas 2 normas, a de projeto e a de construção, entendeu? Então, assim, se você tiver um pouco de paciência, dá um Google aí, procura lá, você vai ler, você vai aprender muito como que constrói um poço, tá? E, gente, o grande desafio da nossa escola era o quê? Fazer o perfurador ler a norma. E aí, como que faz? É técnico, né, gente? Simplesmente batendo um papo e mostrando como que usa todos os itens na perfuração, entendeu? Então, a gente conseguiu fazer isso, mostrando lá uma hora, acho que umas 2 horas de diálogo, eu e um geólogo. E aí, Lourenço, como que é? Como que a gente faz aí nesse item aqui? E, quem quer aprender tem que ter paciência, não é verdade? Né? Bom, e aí, itens fundamentais na hora da construção de um poço. Seguir padrões da BNT, que são essas 2 que eu mostrei, e a 374 da NM. A gente está trocado ali. A MN, tá certo, né? Tá certo. Ter conhecimento no projeto como padrões, aquele que eu mostrei para vocês lá. Tá? Ter assessoria na construção de um poço. Como assim assessoria, Emerson? O perfurador não vai vir aqui, não sabe o que ele vai fazer? Toma cuidado. Às vezes não. Às vezes nem ele não sabe o que ele está fazendo, está errado. Entendeu? Né? Tem um ditado que eu gosto muito, que existem várias formas de fazer uma coisa, inclusive a certa. Não é verdade? Vou fazer o certo. Beleza, chama o cara, o especialista, que conhece nos mínimos detalhes, que esses 2 caras da frente aqui, ó, o Bruno, olha lá, e o Anderson, entendeu? Porque os caras vivem esse dia a dia, acompanham a obra, né? Então é muito importante.
Escolher uma empresa qualificada, aí está o grande desafio. Existem muitos perfuradores qualificados no Brasil, mas aí você vai ter que ver se ele já fez obras e tem acervo técnico para aquele tipo de obra, entendeu? E ter um plano de manutenção, né? O poço é uma fonte, tem que cuidar. Olha aqui, gente, olha como começam os desafios na hora que você vai perfurar um poço. Vocês imaginam o seguinte, ó. Tá lá, vou montar uma fonte de água mineral, eu vou lá, Emerson, o que eu faço para achar o melhor lugar? Chama o homem da varinha, o radiestesista? Não. Você vai ter que entender qual que é a geologia, qual que é o potencial hídrico daquela região. De acordo com o potencial hídrico, vai dizer se a água está a 30, 100, 300, 1.500 metros no Guarani. Concorda? É por aí. Esse é o caminho. Mas e aí? Faz um estudo para saber exatamente onde é o poço. Imagina, tá vendo essa junção aqui do carpete? O poço é assim, gente. A água às vezes está numa fratura mais fina que essa aqui, ó. Imagina, você faz um estudo geofísico, tá? Uma empresa especializada, ela vai lá e faz um mapeamento que a fratura está aqui, ó, desse jeito aqui, não retinha assim, né? Fraturado, certo? A água corre por fraturas. Legal. Aí você vai lá, contratou uma empresa, a empresa não tem destreza para fazer um furo alinhado até 300 metros. E aí o furo começa a desviar desse jeito aqui, ó. Ó, imagina. Começou o furo aqui, lá, ó, 70 metros de distância. Daqui, ó, do furo aqui, ó. Esse poço tem 300 metros. Isso aqui aconteceu no final do ano passado agora, gente. Não deu água o poço. Procuraram a empresa que fez o estudo geofísico. E aí, por que meu poço não deu água? Eu paguei esse estudo aí. Era melhor ter chamado o homem da varinha. Mas como assim? Tem água aí. Aí foram lá, tudo, fizeram o estudo e tal. Falaram, ó, é aqui o lugar, mas aconteceu alguma coisa no poço. Né? Aí fizeram um estudo que é um estudo de verticalidade. Eles descem uma ferramenta no poço e ele vai medindo. Aí a ferramenta foi fazendo assim, ó, 70 metros. Então não vai dar água. Entendeu? Então, olha, gente, a importância de vocês terem um especialista do lado da perfuração, acompanhando a perfuração, entendeu? Que muita coisa pode acontecer, entendeu? Pode pegar um material, por exemplo, uma rocha fraturada, com água. Ai, o poço está desmoronando. Ah, como está desmoronando e como que eu vou ter água, bombear água, a água vai vir pó de rocha na água? Tem jeito. Tem que reabrir o furo, descer um revestimento, entendeu? Aí é onde os especialistas ajudam, tá? Gente, isso aqui é poço, tá? Imagina o seguinte, ó, esse poço aqui é num hotel. Eu perfurei o poço tudo dentro da norma, certinho. Aí o cliente chama a gente depois de 5 anos, abri a tampa, inclusive eu estava lá no dia. Eu falei, o que é isso aqui? O que aconteceu aqui? Ah, o poço estava no meio do caminho, a gente foi passar A gente já aproveitou, fez uma caixa de inspeção. Falei, mas e aí, como faz? Tá entrando barata para dentro do poço, água suja. O carro, aquela fuligem do estacionamento, para onde vai? Que os carros, não tem fuligem do pneu do carro? Poluição, tudo? Ia para dentro aí, ó. Aquele outro poço lá, ó. Uma dona de casa mandou perfurar o poço. Falou, minha água tá suja. Isso aí foi semana passada, hein, gente? Isso aqui é tudo coisa fresquinha. Falou, minha água tá suja. Aí minha equipe chega lá, já sabe, né? Fala, é pérola, tira foto pra mim aí. Aí tava indo toda a água suja pra dentro, que choveu e a água suja pra dentro do poço. Agora, gente, imagina o seguinte. Tem uma casa do lado de uma fonte. É essa casa aqui, ó. Vai contaminar o quê, gente? O poço de vocês, da fonte de água mineral, tá? Então, por isso que quando vai fazer um poço de água mineral, tem uma proteção, tem que ter certeza, tal, né? E aí, isso aqui... Ó, esse poço que eu chamo de poço sepultura, né, gente? Não é aquela banda de rock, não, tá? Olha a lápide aqui, ó. Aqui não dá pra ver direito. Chegamos lá, o poço estava desse jeito, uma lápide em cima, grama em cima e água suja para dentro do poço. Aí o que a gente faz? A gente faz uma adequação do poço, tá certo? Né? A gente transforma uma lápide de um defunto lá numa fonte de água mineral. Eu falo para os meus clientes que ele tem uma fonte na casa dele. Não é uma fonte?
Só porque não é mineral, não está classificado como mineral, ele não vai tratar como uma fonte? Porque ele pode contaminar a água subterrânea, tá certo? E aí o que nós fizemos? Ó, tá vendo aqui, ó? Chegou lá, tava desse jeito, um ângulo melhor. Aí colocamos um tubo, a gente sobe um tubo, né? Pro lado externo, 50, 70 centímetros, e ele fica bonitinho desse jeito, ó. Aí o cliente pergunta para mim assim, Emerson, ó, eu não tirei licença do meu poço, eu quero esconder ele aqui, não quero que ninguém me multa, não quero pagar, né? Eu vou esconder o poço. Eu falo assim, chama outra empresa, eu não faço. Isso interfere nos meus princípios, gente. O senhor vai... Mas é lógico, eu não falo desse jeito, com essa arrogância, de forma alguma. Eu convenço a ele a deixar o poço externo e montar... Sabe, vocês já viram já aquele poço que tinha na casa da avó? Que com a cordinha lá e tal? Eu falei, meu, faz uma maquiagem, mas deixa o poço externo, não vai entrar barata no teu poço, não vai contaminar o aquífero. Põe uma floreira. Teve uma, aqui no sul de Minas, que uma instituição nos convidou para fazer o poço e tal, e eu adoro esse tipo de desafio. Aí eu chamo meus amigos, meu, vamos, todo mundo vai ajudar, né? E aí o dia que ficou pronto o poço, colocaram o poço, tem essa foto até hoje, gente. Colocaram aquela manilha de poço em cima, tá? E colocaram uma floreira em cima. E todas as crianças da instituição tiraram uma foto, dando valor para a fonte, porque é a água que as crianças vão consumir, entendeu? Então, qual que é o meu objetivo aqui hoje, gente? Onde vocês forem, avalie a água que está sendo consumida. Não é porque, sabe, às vezes você pode orientar alguém que você percebeu que a pessoa está tomando água contaminada, entendeu? Ou está contaminando o aquífero lá, você pode dar esse tipo de orientação para ela, entendeu? Bom, gente, e aí é o seguinte, os poços, quando eles são construídos, ele pode sim deixar um problema sério, tá? Que é areia, como eu falei para vocês, ou ferro, entendeu? Isso é erro na construção. Gente, como que eu vou falar para vocês como cuidar da fonte do poço se vocês não sabem como tem que construir? Entendeu? Lógico, quem quiser se aprofundar faz o curso Método Perfurador de Sucesso. Você vai saber nos mínimos detalhes o que é necessário para você ser um especialista em construção de poços. Mas olha, areia é poço que não tem um filtro eficiente. Imagina o seguinte, você perfurou um poço na areia. Por exemplo, eu já perfurei muitos poços na região de Campos de Goytacazes, por areia lá, certo? A gente perfura em 17 polegadas, que é isso aqui, ó, tá? E coloca um tubo de 8 polegadas, tá? E aí a gente coloca uma areia, que é um pré-filtro. E o pré-filtro, gente, ele tem ele vai filtrar a água que está vindo da formação, passa pelos filtros, que é um tubo todo ranhurado, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então ele tem que ter um arcabouço de pré-filtro para conter areia. E aí, ó, quando isso não acontece, ele passa areia para dentro do poço, trava a bomba. Aquilo ali, ó, é água, é ferro. Aquilo ali é ferro manganês. Aquilo ali é contaminação superficial, tá? Que na hora da perfuração, ou alguém trouxe o ferro para dentro do poço. Como assim, Emerson? Imagina você contratando alguém para limpar o poço da sua fonte, e aí ele traz contaminação na tubulação de limpeza. Toma cuidado, gente. Toda tubulação, antes de fazer a limpeza do poço da fonte, tem que ser higienizado. Tem um cavalete que você bate, dá uma pulverizada, tá? E tira, justamente porque você pode contaminar. Conheço vários casos. Bom, e a máquina, gente? Qual máquina que a gente vai usar para perfurar o poço? Porque quando a máquina não tem capacidade de perfuração, a gente pode ter problemas na hora da construção. Então, lembra que eu falei de projeto? De acordo com o projeto, você tem uma máquina para uma determinada profundidade. É que nem furadeira hobby e furadeira industrial. Você vai fazer um furo grande na parede, você precisa de uma gigante, não precisa? E aquela que você comprou lá no Carrefour não serve para fazer um furo grande, certo? É a mesma coisa a máquina lá, ó. Aquela ali tem até tem até peso, halteres aqui, eu estava vendo aqui, ó. Você sabe para que aquilo ali? Para dar peso na perfuração, porque senão a máquina fica sambando, entendeu?
Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Na hora da contratação da empresa, você tem que saber se a máquina é capaz de executar um serviço. Aqui, gente, ó, método rotopneumático, tá? Primeira máquina, primeiro tipo de perfuração, rotopneumático. É injetado um ar comprimido na hora da perfuração e tem uma broca lá que ela bate 1.300 batidas. Então tem que ter máquina apropriada para executar uma perfuração, tá certo? Não dá para... Porque assim, vocês imaginam você começar um poço, já vi isso já, começa com 6 polegadas e termina com 4, porque a broca não teve força e desgastou, é algo assim, entendeu? Então tem que ter um equipamento apropriado para você poder executar a perfuração. Esse vídeo que eu ia mostrar aqui agora, eu vou adiantar o assunto. Um aluno meu lá do Ceará, um dia me ligou: Emerson, meu poço não limpa, tá? Eu perfurei o poço, mas a água continua suja. Imagina, um perfurador ficou lá 15 dias trabalhando um poço e aí ele perde a perfuração. Um prejuízo enorme, entendeu? Por quê? Dentro do treinamento nosso, a gente mostra que existem os procedimentos, que você não pode pular etapa, entendeu? Né? Você não pode pular etapa. Por quê? Se você pula uma etapa, acontece isso aqui, ó. Vocês estão vendo que a água não limpa? É simples de entender, gente. Imagina, sabe aquele arcabouço de pré-filtro que eu falei para vocês que tem que ter em volta do tubo e do filtro? Se ele não aloja certinho em volta, ele começa a puxar a areia da formação. Por quê? As areias lá quando está perfurando, areia, argila, você tem intercalações, né? Areia, argila, né? A água vai vir da onde? Da areia. E ela vai fazer o quê? Se ela encontrar um espaço, ela vai vir para dentro. Isso aqui é erro na hora de construir o poço, porque a gente constrói o poço com uma lama, que se chama fluido de perfuração, tecnicamente. A gente usa carboximetilcelulose, tá? Que ele contém as paredes do poço. Se você não controla esse fluido de perfuração, aquela pressão de água invade para dentro do poço, entendeu? E aonde que o poço fica produzindo areia, tá? Já tem lugares que tem rocha, que a rocha desintegra, ela desagrega, aí você tem que encamisar o poço inteiro com tubos e filtros, tá? Esse é um método rotativo, que é o que é utilizado, é o fluido de perfuração, tá? Gente, esse poço aqui é muito comum na região onde eu trabalho, de Pindamonhangaba, Caçapava. Quando nós perfuramos um poço, como que a gente sabe se tem água lá em 300 metros de profundidade? Nós fazemos um estudo, tá? Que é uma perfilagem elétrica no poço, e ele dá esse gráfico para a gente aqui, e a experiência que nós temos, mas as amostras que o geólogo estuda, a gente posiciona os filtros nas entradas de água. Imagina furar um poço de 300 metros, só argila, não tem entrada de água, então a gente usa esse estudo aqui, tá? Isso aqui, ó, voltando lá de como cuidar da captação, né, gente? Tudo isso tem a ver, tá? O poço, quando ele é construído, a gente usa um fluido de perfuração, tá? Imagina que isso aqui é um filtro. Tá tudo vedado, tá? Vedado, por quê? O fluido de perfuração, ele isolou a entrada de água, tá? Então, eu perfurei um poço e não deu água. Vai lá, faz uma investigação, faz uma perfilagem ótica, filma o poço para ver se aconteceu isso. Porque a água não vai conseguir entrar quando está, né? O que a gente faz quando acontece isso aqui? Nós escovamos o poço com um produto químico e esse método aqui é uma percussora. No início da minha vida eu tinha essas máquinas aqui, tá? Ela é muito utilizada quando a gente encontra cavernas, né? Imagina, você caiu, a broca está lá numa caverna, e aí o que ela vai fazer? A broca vai desviar, ela vai procurar o caminho daquela fratura, entendeu? Então essa máquina é muito utilizada. Esse poço aqui foi por volta de 1992, 94, lá na Itaipu Binacional. Lá nós temos basalto, uma rocha que tem muita fratura. Então essa máquina era muito utilizada
porque os poços lá, eles desmoronavam essas rochas. Tá? Bom, gente, como que você vai cuidar de um poço se o poço não tem isolamento sanitário? Emerson, que negócio é esse isolamento sanitário? Tem a ver com vigilância sanitária? Tem a ver, gente, com aquela... Lembra que aquela água superficial do lençol freático que eu falei para vocês? Como que eu isolo essa água? É a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai construir um poço. A gente não continua perfurando o poço. A gente faz o isolamento sanitário. Aqui, ó, a gente colocou ele recomendado aos 20 metros. Tá? Ah, então, chegando nos 20 metros eu paro e faço isolamento sanitário? Depende. Porque se você encontrar um horizonte argiloso, a própria argila vai ter ali, né, um outro isolamento. Tudo isso vai ajudar na hora da perfuração. Por isso que é importante ter um geólogo, tá? O engenheiro de Minas acompanhando a perfuração, porque eles conhecem esses detalhes e a gente toma decisão em tempo real. Poço, quando é construído, ele precisa ter agilidade na construção, porque senão você vai perdendo eficiência na captação da água. Tá? E como a gente faz? A gente injeta o cimento. Tá vendo um tubo aqui, ó? Esse tubo do lado? Ele está conectado aqui, ó. Os operadores chamam de pernilongo. Caiu aqui o cimento, ele mistura com a água e ele é injetado lá, ó, de baixo para cima. Para construir um poço de água mineral, eles não recomendam dessa forma. A gente injeta por dentro aqui, ó. Dentro do tubo. E lá embaixo tem uma válvula de cimentação. Gente, essa válvula de cimentação, a gente conecta uma ferramenta que vai lá embaixo na válvula, ligamos a bomba, esse jato aqui de cimento, e ele injeta lá e o cimento a cauda vai cimentando em volta do tubo. E quando o cimento chega para o lado de fora, que nem está ali, ó, a gente corta a circulação da bomba, o poço está cimentado. Esperamos lá 72 horas, 3, 4 dias, para a perfuração. Aí nós entramos com uma broca e corta o cimento e continua a perfuração. Entendeu? Quando o perfurador não tem o conhecimento, ele às vezes deixa para fazer essa cimentação ao término da perfuração. Porque como que ele vai ficar 72 horas esperando secar o cimento? Ele quer ganhar tempo. Então, não. O perfurador tem que cobrar por aqueles dias improdutivos, ou fazer isso num final de semana, certo? Isso é o que garante o isolamento sanitário. Esses aqui são os filtros, tá? Onde são usados nos poços. Esses são os filtros que tem que ser feito a limpeza deles, onde a gente escova, onde a gente coloca o produto químico. São 3 tipos. O node, que é um tubo que ele foi estampado, tá? Imagina que entrou uma prensa e fez as ranhuras. O outro é um arame, que ele é soldado, milimetricamente soldado com 0,75 milímetros de espessura para passar água. E o outro é de PVC. Eles são permitidos no poço de água mineral quando ele é inerte. Isso está nas 374. Ou seja, inox e PVC. Tá certo? Às vezes o dono de fonte fala assim, pô, Emerson, ó, eu tenho um poço aqui que já tem água. Eu falei, mas como foi construído? Ah, com aço carbono. Não dá. Não dá. E aí, os geólogos, as consultorias, né, eles preparam esse poço, né, em alguns casos, mas é um trabalho enorme, né? Eu falo que é preferível fazer um poço novo, tá? Bom, gente, outro problema que a gente encontra quando você vai fazer uma limpeza no poço. O poço foi construído, em vez de ser colocado pré-filtro, foi colocado brita. Brita para filtrar a água. Emerson, mas brita não é um elemento natural? Da onde vem a brita, gente? Do depósito. Lá no depósito tem o cachorrinho, que faz xixizinho na brita. Então é o seguinte, o pré-filtro, ele é selecionado por uma peneira, tá? Que ele pega de 1,5 a 3 milímetros, ele é queimado em alta temperatura. O pré-filtro é ensacado e você garante o quê? A qualidade. Então tem muitos poços que têm contaminação, porque na própria brita tem contaminantes. Entendeu?
Não só externo, mas também dentro da composição dele, mineral. Tá? Pode mudar as características físico-químicas da água. Tá? Tá bom, gente? Bom, por que isso é importante saber? Porque às vezes a origem, qual o problema que está acontecendo no meu poço, na captação? Estou colocando aqui coisas que aconteceu na minha vida ao longo desses 30 anos para vocês. De coisas que podem estar acontecendo na fonte de vocês lá. Entendeu? Na hora da construção. Tá. Isso. Bom, teu nome? Loredane. Loredane perguntou o seguinte, que hoje tem umas análises de água que caríssimas, que ela vai lá, ela encontra até radioatividade na água, né? Pesticida, tudo tal, que é a portaria 888, né? É porque ela trabalha na indústria alimentícia, né? Meu, aí tem aquele termo, né? Perdeu o Playboy, né? Você vai ter que fazer outro poço e descobrir o porquê que está contaminado. Porque a água natural, gente, é natural, não é contaminada. Não é verdade? Então não tem jeito, né? Ou uma estação de tratamento, ou uma desinfecção, uma limpeza no poço. Isso. Na verdade, são duas coisas quando você tem uma contaminação num poço. Primeiro você faz a limpeza do poço, a higienização, que eu vou mostrar aqui. Depende. A limpeza, gente, ela depende de qual a incidência da... Ah, tá com um problema o poço não tem potabilidade. Qual que é a frequência? E você tem que, às vezes... Por exemplo, tem um cliente em Carapicuíba, que nós fazemos a limpeza do poço dele a cada 6 meses. Porque tem aquele ferro bactéria lá, entope tudo. Entendeu? Então, é tenso. Tem que cuidar. Eu falo sempre o seguinte, quando o cliente tem um problema num poço, faz análise para descobrir qual que é o problema. É que nem quando você vai num médico, né? Você chega lá, médico, tô com uma dor assim, ele manda você fazer um exame, para ele ter certeza de qual o problema que ele vai tratar. Poço é a mesma coisa, tá? Bom, gente, tem muito poço que produz areia também, porque... 10 minutos, tem mais 10 minutos. Porque às vezes ele não está centralizado. Entendeu? E gente, essa águia aqui, todo guardião da água, né, se identifica com uma águia dessa aqui, que é o nosso mascote, tá? Vocês estão vendo o pré-filtro subindo? Por que eu fiz isso aqui? O poço, quando ele desce o pré-filtro, ele é injetado de baixo para cima, e não de cima para baixo. Entendeu? Tem meios próprios para fazer isso, onde a gente injeta o pré-filtro no poço, tá? Porque senão ele vai produzir areia. Na hora da perfuração, nós fazemos o acompanhamento da litologia, todo o material perfurado para o geólogo, descrever composição da água, tudo isso interfere, entendeu? Então, por exemplo, tem poços, eu tenho um poço em Campos de Goytacazes, que a gente fez um teste, onde nós teríamos água potável só abaixo dos 120 metros de profundidade. Aí o cliente falou assim, mas e aí, que profundidade vai ficar esse poço? Com 250. Você não quer água potável? Quer água sem sal? Entendeu? Então, você tem que avaliar, tá? Às vezes fazer uma investigação no material perfurado. E o que a gente faz na perfuração? Às vezes a gente investiga, perfura investigando, para depois terminar o poço. Tá? Olha lá, o resultado depende do acompanhamento técnico. Tem situações que eu não tenho a solução para o cliente. Eu preciso consultar especialistas, entendeu? Principalmente da região, que conhece a região. Tá? Aqui é um poço, uma etapa que a gente faz na construção do poço, que chama-se desenvolvimento. Tá? Então imagina o seguinte, o poço, a água está opaca, né? A opacidade. E por que está assim? Porque o poço é novo, está se desenvolvendo ainda. Então a água às vezes não limpa, ou fez uma limpeza, você tem que drenar. Tem que drenar. E a melhor forma de drenar, você coloca um timer para ligar e desligar a bomba. Porque daí o poço enxágua, a água sobe, desce e vai lavando. Entendeu?
Selo sanitário, lembra do poço Sepultura? Olha lá, ó, uma laje para não entrar contaminação, mais o isolamento sanitário. Gente, tem poço, isso aí, ó, raiz. Isso é indício do quê? De poço mal construído. Porque imagina, fui tirar a bomba, veio raiz primeiro, já veio gambá, rato, vocês imaginarem, já veio. Porque tem gente que faz o poço e não coloca uma tampa para isolar ali, para não descer nada dentro do poço, entendeu? Então já encontramos de tudo, até pente. A molecada gosta de jogar as coisas dentro do poço, né? Entendeu? Então, ó, para fazer uma limpeza, quais são os problemas mais comuns? Desgaste dos rotores, tá? Rompimento do furo no tubo edutor, ou seja, o tubo que sobe a água, tá? Incrustação nos filtros, incrustação por carbonato, comatação dos filtros por resíduo da perfuração. Tem poços, quando a gente vai fazer a limpeza, 5, 10 anos depois ele está saindo o fluido de perfuração que foi usado na perfuração. Isso é o quê? Poço mal desenvolvido, tá? Poços com problemas construtivos e bomba mal dimensionada. Esses são os maiores problemas, o que faz a parada do poço ali. O poço parou por algum motivo desse aqui, tá? Tá, olha aqui os filtros, gente. Isso aqui, ó, incrustação, entendeu? Olha aquele poço lá, tava fechando já, ó. Isso aqui é uma filmagem, né? Falta de manutenção, né? Esse tubo ali, ó, é de PVC, gente, não é aço não, tá? Ele vai impregnando, né? Por isso que o pessoal recomenda para água mineral inox, porque daí a chance é menor de, tá? Aqui carbonato, né? Tem bomba que a gente tira, que tá tudo fechado, ó lá, diminui a vazão, né? A filmagem, né? Eu recomendo, tem cliente meu que a gente faz limpeza. O cliente não tem problema nenhum no poço, mas ele manda filmar antes e depois que eu fiz o serviço. Para ter certeza que eu não arrebentei com o poço dele, que eu não rompi o poço dele. E eu fico tranquilo. Porque imagina o seguinte, o poço é uma fortuna. Vai lá fazer uma operação, arrebenta o filtro, né? Então a filmagem, além de você descobrir possíveis problemas, você pode também identificar um furo, identificar um vazamento de água superficial, entendeu? Problemas no painel, né? Painel inadequado, sem proteção, você pode ter um problema, tá? Tem situações que o poço, ele não tem areia, não tem resíduo. Você pode fazer uma limpeza com circulação. Normalmente os cavaletes de fontes de água mineral, ele já tem aquele dispositivo, tá certo? Mas num poço comum também pode ter aquela circulação, tá? Tá sem luz? Vou voltar. Tá. Então, gente, esse aqui é a retrolavagem. Imagina o seguinte, ó, o poço, ele tem uma entrada ali para você circular o produto químico para dentro do poço, tá certo? E a gente faz muito isso em limpezas químicas, né? A gente chama de limpeza química, tá? Só que é o seguinte, tem que ter certeza que não tem resíduo, porque senão trava a bomba na hora que eu circular o produto químico dentro do poço. Isso serve para o poço de água mineral também, tá ok? E aí o seguinte, Emerson, que produto químico eu utilizo? Para cada caso tem um remédio, né? Eu já testei de tudo, gente. Até gelo seco já joguei para dentro de poço já. Aí ele explode, é muito bonito de ver. Só que pode romper o poço, né? Sabe o poço que tem um nível muito baixo de água, você não consegue injetar comprimido. Aí você pode despejar o gelo, uma quantidade lá de gelo, né? E aí ele vai ter uma reação, né? E que nem tacar açúcar dentro da Coca-Cola. Já viu a molecada fazendo isso? Então, dá para fazer também, tá? Mas tem que ter ajuda de um profissional, né? Tá? Então, esses produtos químicos aqui, ele vai identificar com o problema que você tem, tá? Olha esse compacto lítio, o primeiro aqui, ó. Isso não é para limpar poço não, tá, gente? Para fazer isolamento. Ele é uma argila desidratada. Quando você coloca ela com água, ela hidrata. Então, eu quero isolar uma água superficial. Você pode usar o compacto lítio, né? E aí, esses outros produtos aqui, eles têm, esse é o fornecedor da AMC. Aí nós temos também a Maxi Água, que eu utilizei já muito já também, tá?
principalmente para ferro bactéria, tratamento, Ferbax No Rust, tá? Olha ali, ó, fechou tudo, tá? Então, esses produtos, eles... O valor dele às vezes é alto, mas vale muito a pena, né? Porque eu tenho um cliente, uma fonte de água mineral, a gente estava fazendo uma limpeza semana retrasada. A água é excelente, mas o poço estava mais ou menos assim, ó, que nem vocês estão vendo aqui. Porque ele vai incrustando ali, né? E a gente usou o Ferbax no Rust. Tem também o produto da Trionic, tá? E aqui, ó, uma limpeza. Para quem nunca viu uma limpeza, tá? A gente está injetando ar comprimido ali, ó. Esse é o antes e aquele é o depois, certo? E o material, a água está subindo pela camisa mesmo do poço. Olha que sujeira. Ninguém imagina que essa água depois vai para a garrafa, né? Pois é. Hã? Exatamente, tá? Então é importante fazer a limpeza porque você vai preservando. Ah, Emerson, eu só quero limpar meu poço. Tá? Esse material que você está vendo aqui, ele vai incrustar e vai diminuir a vazão do seu poço. Então você fica ali numa saia justa. Eu faço a limpeza, eu jogo produto químico no meu poço. Ah, eu não faço a limpeza, meu poço diminui a vazão. Tem que escolher. Tem que ter uma ajuda de um profissional para ele te conduzir nessa jornada. Entendeu? Porque se você não faz, o poço vai perder a vazão. Né? E é muito comum. Muitos clientes nossos perdeu a vazão do poço porque não fez manutenção. Tá certo? Ah, eu quero limpar o poço, eu quero ser mais agressivo na limpeza. Não quero só injetar comprimido. Eu posso escovar o poço. A gente sobe dessas escova associada com um produto químico e vai limpando. Entendeu? Tem um efeito muito bacana. Essa escova, ela tem um espiral, ela tem uma mola. Na hora que você pressiona para cima e para baixo, ela faz isso aqui, ó. Então não é uma escova de dente normal. Ela tem uma ação própria para isso, entendeu? E ali do lado é o pistoneamento. Aquilo ali também Aquilo ali é quando o poço perde muita vazão, a gente usa o pistão para fazer fluxo e contrafluxo dentro do poço, para limpar. Entendeu? Era isso, Letícia, que você queria? Essas técnicas aí? Bom, gente, aqui está uma tabelinha, quem quiser montar um plano de manutenção, tá? Mais ou menos isso aí. É lógico que para cada poço tem uma particularidade, né, na hora dos cuidados, né? Mas assim, esse é um exemplo, tá, gente? Você tem que adequar o exemplo para a sua situação. Com a ajuda de quem? De um profissional que vai te orientar como fazer a manutenção, como fazer um plano, né, para poder fazer intervenção no poço, né? Ok? Bom, aqui, gente, eu vou colocar um vídeo rápido para vocês, eu tenho poucos minutos, para vocês entenderem como que é nosso treinamento. Nós temos um treinamento de manutenção presencial. Inclusive vai ser semana que vem, sexta e sábado. Passar por essa experiência maravilhosa. O ganho que você tem, você consegue levar a sua empresa para outro patamar. Então, quem não fez o curso, eu recomendo fazer. Saindo aqui realmente emocionados e com muito conhecimento mesmo. A partir de agora, com certeza. De agora para frente, a nossa empresa será muito diferente. Pessoal,
Pessoal, ali tinha empresas de 30, 40 anos que já trabalham no ramo de perfuração, mas nunca se especializaram. Sempre fizeram do jeito que aprendeu com o tio, com o avô, entendeu? E ali, eu e o Lourenço, a gente mostra como fazer um teste de vazão, como praticar uma limpeza muito bem feita, assim, para não gerar impacto para o cliente, entendeu? Bom, aí está a resposta, né? Aquele que preserva a água subterrânea, o perfurador de sucesso. Muito obrigado, gente. Tem espaço para dúvidas? Tem dúvidas, gente? Pode responder? Gostaria de saber... Tá saindo? Gostaria de saber como é que eu faço para aumentar a capacidade de produção do volume de água de um poço. Tem várias formas. Você pode continuar perfurando ele, se ele for um poço em rocha, certo? Eu já participei de uma situação onde o pessoal dinamitou o poço lá na rocha. Eu não recomendo, tá? Porque são fraturas que você vai abrir, novas possibilidades. Só que aí imagina o seguinte, você está trabalhando com explosivo contaminante, né? Então assim, sempre quando um cliente me faz essa pergunta, eu falo, faça uma avaliação hidrogeológica, um estudo geofísico, passando até por cima do poço onde você está, porque daí você vai enxergar as possibilidades que você tem, entendeu? Mas com a ajuda de um profissional, ele vai te ajudar a estudar a região e te falar qual que é as chances que você tem de perfurar um novo poço ou aprofundar aquele que tem. E assim, se você tem um relatório desse poço, é importante para ele avaliar qual que foi a geologia, porque dependendo da geologia, talvez ele inviabiliza a continuidade do poço. Entendeu? Eu fiz uma higienização no nosso poço, dessas profundas que você mostrou com escova e tal. Mais perto. E aí, depois dessa higienização profunda, aumentou muito o ferro e manganês. Aumentou muito. Foi por conta da higienização em si, algum produto químico? O que você acha? Então, dependendo do produto químico que você vai utilizar, ele pode sim desencadear um problema, né? Mas assim, tem produtos mais... Eu sempre gosto de usar um produto mais leve, né? A não ser que você tenha um problema grande, não é verdade, meu? Depende da dor de cabeça, não tem lá 100 mg, 200 mg. Eu gosto sempre de... Porque assim, ó, quem faz limpeza num poço, intervenção, ele tem que entender que o profissional que vai fazer a limpeza, ele também pode não trazer algo eficiente no primeiro momento. Mas estudando o que aconteceu, você vai melhorar a eficiência depois. Volta a conversar com a pessoa lá, assim, principalmente se ele tem um técnico na empresa, diz para ele o que aconteceu e provavelmente ele vai te recomendar uma outra limpeza. Ou me procura. Nitrato. Olha, nitrito e nitrato é uma cloração, até estava conversando com um amigo aqui, com cloro... hipoclorito de cálcio granulado, mas dilui ele bastante, né? Já? Aí, ó. Serena? Famosa. Tá. Então, gente, ó, o poço, quando você vai fazer a intervenção nele, você fala assim, o cara piorou a minha situação. Não, já estava ruim. Você só mexeu. Eu tinha um motor, Valdo, né? Valdo, eu tinha um motor Perks, que tinha já 30 anos lá. Um dia a gente inventou de limpar ele. Meu, o motor fundiu porque começou a vazar muito. Você está entendendo? É mais ou menos a mesma coisa. Você vai mexer, às vezes vai piorar a situação. Entendeu? Gente, muito obrigado, hein? Mais alguma dúvida? Bom, qualquer coisa me procurem aí também, se alguém quiser
ajuda com alguma É situação. um assunto profundo, né? Mexer em poço, tá facinho mexer em poço. Obrigada, Emerson.